Olá, espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje, esta que é a nossa última aula do ano, nós vamos falar de um tema que eu particularmente adoro. Seria uma aula incrível se nós estivéssemos na escola, se tivesse tudo normal. Nós vamos falar sobre viagens. Projeto de vida, nós já falamos sobre vários assuntos, né? Foco na questão da profissão. Na última aula nós falamos sobre a vida cultural, a necessidade e importância de participar das atividades culturais que a cidade nos oferece. E outra coisa muito importante é viajar. Viajar é uma atividade maravilhosa. Todo mundo que já viajou para algum lugar alguma vez na vida certamente viveu uma experiência incrível. Ainda que não tenha gostado muito, mas pelo menos o trajeto, alguma coisa a pessoa deve ter aproveitado. Viajar, de fato, tem um poder terapêutico sobre cada um de nós. A gente se renova. E isso é fundamental para qualquer projeto de vida, colocar sempre nos seus planos, fazer alguma viagem de vez em quando. E eu gostaria de falar especificamente nessa aula sobre mochilão. Essa é uma atividade que muitos jovens às vezes não conhecem porque não tem ninguém que fale sobre, ou conhece muito pouco, não sabe muito bem o que fazer. Então, eu só vou dar algumas poucas dicas, tá? E vou deixar alguns sites, alguns vídeos para vocês verem, muito interessantes sobre o assunto que vai explicar muito melhor do que eu, ok? Imagina que você quer fazer uma viagem, sei lá, você quer conhecer, por exemplo, a Bahia, as praias da Bahia e gostaria de conhecer alguns outros lugares, praias do Pernambuco, enfim, as praias do Nordeste, vamos colocar dessa maneira. O que você precisaria fazer? Planejamento, né? Obviamente. Então, você precisaria conhecer as cidades, os hotéis, enfim, você fazer um planejamento direitinho. Mas qual é o maior problema que todas as pessoas têm? A questão financeira. Como é que eu vou bancar uma viagem para conhecer esses lugares? Aí está a ideia do mochilão. É a ideia de você, um viajante, que seja sozinho, que seja com um grupo de amigos, colocar numa mochila roupas básicas, roupas leves e partir para a estrada. Né? Faz um planejamento, obviamente, né? Faz um planejamento e parte em viagem, aproveitando sempre as melhores ofertas, seja do transporte, seja de hotel, seja em gastos com comida, enfim. E é incrível, gente, porque é possível você fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem que poderia custar, vamos supor, né, essa daqui, olha só, né, que seria uma viagem pela Amazônia, né, um passeio pela Amazônia, indo de Manaus, de Belém até Manaus. Né? Aqui ele dá algumas dicas e tudo, mas vamos imaginar que se fosse para fazer essa viagem com comodidade, com toda tranquilidade, vamos dizer assim, a pessoa gastaria numa viagem dessa, daqui partindo de São Paulo, pelo menos uns R$ 1.000, né, para passar uns 3 dias. Vamos chutar um pouco mais, uns R$ 1.500, vamos colocar um dinheiro aí para reserva. É muita grana, né? Para passar 3, 4 dias apenas fazendo essas viagens, é muita grana. O mochilão, qual é a ideia do mochilão? Tira um pouco do conforto e economiza justamente para um dinheiro com passagem e hotel. Fica num hotel, mas procura um hotel mais baratinho. Tem alguns hotéis que têm a possibilidade, na verdade não é bem hotel, é hostel, né? Que tem a possibilidade da pessoa pagar a estadia com serviço, né? Com limpeza, enfim, cozinhando. E dessa maneira, o mochileiro, né? A pessoa que faz o mochilão, justamente consegue reduzir então aqueles R$ 1.500 para, muitas das vezes, R$ 600 ou R$ 700. Uma grande economia, né? Quer dizer,
Com o dinheiro que sobra, já dá para fazer uma viagem para um outro lugar diferente, né? E tem muita gente que faz isso, né? Que economiza um dinheiro e, às vezes, aproveitam as férias de 30 dias, por exemplo, e conhecem várias cidades, tá? Eu vou dar todas as dicas que eu vou deixar para vocês, seja de site, seja de vídeo, de pessoas que fazem mochilão pelo Brasil, tá? Por lugares lindos, lindos demais que temos no Brasil. Mas é possível, e muita gente faz isso, mochilão por qualquer parte do mundo. Claro que quanto mais longe você vai, mais caro fica, né? Mesmo procurando lugares mais econômicos, mesmo assim, vai ficando um pouquinho mais caro, tá? Eu já tive o privilégio de fazer alguns mochilões pequenos, assim, de viagens, passando por 4, 5 cidades. Foram experiências muito boas. Quero, depois que a pandemia acabar, voltar a fazer algumas outras, né? Essas regiões aqui eu adoro, olha só, né? Que vocês estão vendo aqui, é a Rota do Ouro, né? A cidade de Ouro Preto, São João del Rei, Diamantina, Tiradentes, enfim, né? Quando era na época um pouco depois do descobrimento do Brasil pelos portugueses, quando começa a corrida do ouro, a exploração do ouro em Minas Gerais, essas cidades eram as que eram onde tinham as principais minas, né, que o reinado de Portugal mandava para exploração, e levar o ouro, obviamente, para Portugal, né? Então, até hoje, essas cidades são históricas, né? São casas dessa maneira que vocês estão vendo. Tem muitos lugares bacanas nessas cidades, de barzinhos a restaurantes, enfim, há uma vida cultural muito legal nessas cidades, né? São cidades realmente históricas. Você aprende e se diverte muito, tá? Então, aqui, por exemplo, seria uma possibilidade de você fazer uma rota passando por essas cidades, né? Não precisa gastar dinheiro com carro, dá para você fazer esse trajeto de ônibus, né? Pegando ali pesquisando para ver direitinho, você consegue encontrar preços muito bons, consegue fazer com bastante economia, né? Lembrando que você sacrifica um pouco do conforto, às vezes de dormir num hotel muito bom, dorme num lugar mais simples, você já economiza um dinheiro. Às vezes é possível você, de repente, dependendo do trajeto, se é 6 horas de viagem, por exemplo, o que você pode fazer, né, de uma cidade para outra? Você pega o ônibus de noite, né? E aí você economiza um dinheiro que você gastaria no hotel, né? Então você viaja dormindo, e chega no outro dia na cidade e aproveita o que a cidade tem para oferecer, tá? Enfim, gente, é possível você fazer vários tipos de mochilão, tá? Curtos mochilões, longos mochilão que seja por regiões praianas, como essas daqui, né, litorâneas. É possível fazer ecoturismo por dentro da mata, é possível você, enfim, visitar cidades grandes, pequenas. O importante sempre é viajar. Viajar é uma maravilha, é uma coisa que renova demais quem nós somos. Eu super indico. Obviamente, e não recomendo que vocês façam isso de primeira vez sozinhos e nem ainda estando na escola, né? Isso é uma coisa que é uma dica que eu deixo para vocês, para quando vocês estiverem na faculdade, aí, aproveitar férias de faculdade, por exemplo, né? Junta uma grana e aí tira uma férias de faculdade, vai conhecer um pouco do Brasil, né? Do nosso belo país, né? O Brasil é um país maravilhoso, né? Infelizmente, nós estamos passando um momento horroroso da política e no sistema de saúde, mas tem muita coisa bonita, gente, no nosso país, tá? Vale muito a pena conhecer. O interior de São Paulo, enfim, tá? Esses lugares parecem que são pacatos, mas não são, tá, gente? São lugares realmente que têm muito a oferecer. Bom, basicamente é isso que eu queria dizer. Eu espero que vocês todos permaneçam bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.